Oi, pessoal. Bom, hoje eu queria conversar com vocês a respeito do sentimento de culpa. Talvez vocês que estão assistindo esse vídeo estão passando por uma situação onde vocês se sentem culpados por alguma coisa que vocês fizeram, ou vocês já passaram por alguma situação onde vocês se sentiram culpados. E geralmente a culpa é um sentimento que as pessoas vão carregando por muito tempo. E isso claramente não faz bem, né? Gera frustrações, gera ansiedade, o sentimento de culpa vai se tornando cada vez mais pesado e maior, né? Então, carregar esse sentimento não é uma forma saudável de lidar com isso. Então, geralmente, né, falando do sentimento de culpa, o sentimento de culpa, ele geralmente acontece quando a pessoa acredita que ela quebrou uma regra que para ela é inevitavelmente boa e verdadeira, ou quando ela rompeu uma autoimagem ideal. Então ela entende que ela fez uma dessas coisas ou as duas coisas e ela passa a se sentir culpada e carregar essa culpa durante às vezes muito tempo, sem conseguir se livrar, sem conseguir lidar com a culpa de uma forma saudável. Então, existem alguns erros que as pessoas cometem ao lidar com o sentimento de culpa. E aí eu vou conversar um pouco primeiro a respeito desses erros e depois a gente conversa sobre como superar esse sentimento de culpa. Um primeiro erro que eu posso citar para vocês, que geralmente acontece, é a pessoa que está se sentindo culpada, ela faz uma autocrítica super negativa. Então, ao invés dela utilizar esse momento e esse sentimento como uma forma de crescimento, de aprendizagem, de reflexão, a pessoa fica se martirizando, se julgando, a pessoa sente ódio de si mesma. E ela não consegue sair disso. Ela fica presa nessa crítica, nessa autocrítica destrutiva e não consegue sair disso. E isso gera frustrações, gera ansiedade e não é agradável viver se martirizando dessa forma. Não é agradável e não é saudável. Um outro erro que as pessoas cometem ao lidar com o sentimento de culpa é acreditar que essa regra que ela quebrou, que é inevitavelmente boa e verdadeira, é uma regra que vale para a vida toda. Se a gente for parar para pensar, a maioria das regras que a gente segue são regras que têm a ver com cultura, com o tempo, né, com a época, com a cultura. Muitas vezes tem uma questão religiosa que muda de pessoa para pessoa. Então, a maioria das regras, elas surgem de acordo com a época, com o local, com a cultura daquelas pessoas. Então, as regras que a gente vive, que determinado grupo de pessoas vive aqui, não se aplica a outros tipos de grupo. As regras que a gente vive numa determinada época não se aplica a épocas anteriores. E se você parar para pensar, muitas regras de antigamente já não se aplicam realmente hoje. Então, será que todas as regras elas valem para a vida toda? É uma coisa para se pensar. E um outro erro que geralmente as pessoas cometem ao lidar com o sentimento de culpa é achar que se sentindo mal, se martirizando, se julgando, se criticando negativamente, vai resolver o problema. Então, isso basta, né? Eu vou ficar me martirizando, eu vou me sentir mal e não vou agir diante desse sentimento e uma hora isso vai passar. Então, a pessoa, ela só se sente mal, ela não age dentro da situação e ela acredita que isso é o suficiente e, na verdade, não é. A pessoa precisa agir diante desse sentimento e diante da situação. Então, vamos lá. Mas, Paula, então, como que eu supero isso? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Vamos pensar aqui alguns pontos
para lidar com o sentimento de culpa e superar isso, transformar esse sentimento em algo bom e positivo para você. Primeiro, deixar de ter uma comunicação violenta com você mesmo. Muda esse diálogo interno. Deixa de ser tão violento com você mesmo. Pensa assim, se uma pessoa que você conhece chega para você querendo se abrir, te contando algo a respeito de que ela tá passando e que é muito parecido com o que você passou ou que você tá passando e que tá te gerando culpa. Então, se ela te conta algo muito semelhante àquilo que você viveu e que você tá se sentindo culpado, como que você acolheria essa pessoa? Você faria as mesmas críticas destrutivas e negativas que você está fazendo com você mesmo? Como que você acolheria essa pessoa? Geralmente, eu arrisco dizer que não. Porque nós sempre queremos dar o nosso melhor para as pessoas. Então, provavelmente você não seria essa pessoa com uma crítica negativa ao escutar o que essa pessoa está te dizendo. Então, da mesma forma que você pode ser gentil com essa pessoa, você pode ser gentil com você mesmo. Então, muda esse diálogo e seja mais gentil com você. Seja mais acolhedor com você mesmo. Uma outra coisa que vocês podem pensar é na empatia. A culpa, ela é um sentimento póstumo. Então, primeiro acontece e aí depois eu observo o erro, né? Então, ela é um sentimento póstumo. Seja empático com você no momento que aconteceu aquilo que você entende que você cometeu o erro. Ser empático se coloque no seu lugar naquele momento que você entendeu que você cometeu o erro. Qual era o contexto daquele momento? Né? Um terceiro ponto para vocês lidarem com a culpa é realmente isso, observar o contexto, né? Ser empático e observar o contexto. Quais eram os valores que você estava tentando seguir quando você cometeu esse suposto erro? Qual era a situação? Em que momento você estava? Quais os recursos que você tinha? Então, faça essa análise e se coloque no seu lugar, seja empático com você, analise quais eram os seus recursos, quais eram esses valores que você estava tentando seguir, como era esse momento, e talvez você vai conseguir se compreender melhor diante de como você agiu na época em que você entendeu que você cometeu um suposto erro. E você fazendo isso, você sendo empático, você tendo uma comunicação mais gentil com você mesmo, você analisando o momento em que a situação aconteceu, vai sim você consegue usar a culpa como algo valioso para você, como algo que vai fazer você refletir e crescer e aprender com isso. E você vai perceber que aos poucos esse sentimento, você vai conseguindo superar esse sentimento e você vai conseguir transformar isso em algo bom, valioso e positivo para você. Então, eu espero que tenha ajudado de alguma forma vocês esse vídeo e logo mais eu volto com algum outro tema. E eu gostaria de que vocês também participassem, se querem dar sugestão de algum tema que eu posso abordar aqui com vocês. Participa, fala, manda uma mensagem, faz um comentário, é sempre muito bem-vindo. E eu tenho recebido mensagens de vocês em inbox, né? Me agradecendo pelo conteúdo que eu tenho postado, ou contando alguma coisa pessoal a respeito de vocês, um momento que vocês estão vivendo, perguntando sobre o meu trabalho. E eu gosto muito disso, e eu tô sempre aqui aberta a sugestões, a um bate-papo,
Então eu aguardo vocês, podem se comunicar comigo e até o próximo vídeo. Um abraço.